400 Insights. Sobre a arte projetar diferente, o engenho faz inovar pelo talento. 400 Insights, a solução em movimento, só a visão traz o futuro para o presente. 400 Insights. Bem-vindos ao A400 Insights, o podcast do A400 Projetistas e Consultores de Engenharia. O meu nome é António Monteiro e vamos falar hoje sobre talento, liderança e colaboração, o futuro do setor de engenharia. Para esta conversa tenho connosco o meu amigo Bento Aires, que para além de ser engenheiro civil, é mestre em reabilitação urbana, pós-graduação em gestão de projetos, formação executiva em Buildtech. Desde 2022 temos o privilégio de o ter como presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, onde tem promovido uma visão de proximidade com os membros, defendendo a autonomia profissional, uma grande aproximação da academia e da indústria, um exemplo de sucesso a repetir noutras geografias. Paralelamente, é docente e coordenador da pós-graduação em gestão de imobiliária da Porto Business School, contribuindo para a formação de novas gerações e profissionais. Com uma carreira marcada pela gestão, inovação e aplicação de tecnologia à engenharia, Bento Aires tem uma experiência sólida nos domínios da reabilitação urbana, gestão de projetos, desenvolvimento organizacional, sempre com um foco na valorização do engenheiro e no impacto positivo da engenharia na sociedade. Bento Aires, muito obrigado e muito bem-vindo ao A400 Insights. Vamos então explorar, se me permites, qual é o papel das pessoas no futuro da construção da engenharia. O que é que considera ser o maior desafio de talento no setor da engenharia atualmente? Muito obrigado, agradecer o convite e desejar uma vida longa e frutífera a estes podcasts da A400. E esqueceste de dizer uma coisa aí na minha apresentação, que eu fui colaborador da A400 e isso também foi fator que condicionou todo esse desempenho que está por aí, mas fica dada a nota. Obrigado. A construção vive um momento que para nós é difícil. Mas é difícil porque é de oportunidade, não é daquela dificuldade que já tivemos no passado, em que tudo era drama, tudo era cinzento, tudo era negro. Não, nós vivemos um momento de transformação. E quando vivemos momentos de transformação, as pessoas são o driver fundamental. É verdade que estamos a fazer um caminho de digitalização, de substituição de processos, de melhoria e otimização, mas em todas estas organizações que estão a passar por este momento de transformação, conseguirmos ter pessoas qualificadas, alinhadas com os desafios do futuro e motivadas, são um fator fundamental. O país tem neste momento uma carência enorme de mão de obra qualificada no nosso setor, sobretudo de engenheiros, em que faz com que ordem, empresas, instituições de ensino tenham de fazer um grande esforço comunicacional para conseguirmos, num primeiro momento, atrair talento novo, e quando falamos de talento novo falamos de estudantes que ingressem no ensino superior nas áreas em que há carência, sobretudo no caso da construção e nas engenharias tradicionais, sobretudo civil, mecânica e eletrotécnica, voltadas para a construção, mas também temos de fazer aqui uma coisa. Naqueles tempos mais cinzentos, nós tivemos um conjunto alargado de nossos colegas que tiveram de procurar outras geografias porque o país não lhes deu oportunidades. O setor da construção foi abandonado por todos, pelos governos, pelas administrações públicas, centrais, e quase que não era sexy estar-se a trabalhar no setor da construção. E nós temos de fazer esse esforço conjunto de conseguir atrair esses nossos colegas que hoje estão a trabalhar no estrangeiro, e tirar partido da expertise e desse conhecimento que eles ganharam lá fora e trazê-los. Como é que isto se faz? É o grande desafio. Vamos precisar de pagar mais, vamos precisar de que os nossos clientes nos reconheçam melhor o nosso trabalho e de conseguirmos ter um ecossistema mais inovador e mais tecnológico. Esse drive é importante, mas é muito complexo, porque para o bem ou para o mal as empresas da nossa indústria não são muito produtivas. E como não são muito produtivas e pagamos muitos impostos, temos dificuldade em pagar salários altos. E os nossos engenheiros, e bem, a fazer uma carreira fora de Portugal, estão a conseguir ter ordenados e condições de vida que dificilmente iremos conseguir. O fado... Acho que vai nos ajudar a que alguns deles venham, porque a saudade do peixe, a saudade do sol e da família ajuda-nos bastante. Mas temos aí outro drive que eu acho que é importante explorarmos, que é como é que nós conseguimos, e eu acho que era importante partilhar a experiência da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, como é que nós conseguimos levar e demonstrar que a nossa área de conhecimento é um potencial enorme de crescimento junto dos mais novos, do secundário, nas idades em que se tomam algumas decisões, muitas vezes pouco fundamentadas, mas levar e demonstrar a tal parte sexy da nossa profissão que muitas vezes não é visível.
Em 2022, quando iniciei estas funções que tenho agora na Ordem, nós quisemos dizer que vínhamos para trabalhar a sociedade. E foi isso que no primeiro mandato que fizemos. E um dos pontos por onde nós começamos foi levar um programa que criamos, que se chama A Engenharia em Mim, às escolas do ensino básico e secundário para quebrar o mito da matemática e da física. É verdade que não é engenheiro qualquer estudante, que a matemática e a física são pontos fundamentais, mas nós temos de quebrar o mito, porque quando nós fomos também jovens tínhamos o desejo de mudar o mundo, de conseguir fazer acontecer. E a profissão que mais permite fazer acontecer e mudar o mundo é a engenharia. Nós hoje olhamos e conseguimos identificar um conjunto de ganhos que a sociedade tem, que o conseguiu fazer com muita rapidez. E a forma como as nações vão disputar a competitividade vai ser pela velocidade, e a velocidade tem diretamente ligada com a tecnologia, e a tecnologia é a base da engenharia. Por isso, num primeiro momento, nós quisemos trabalhar os estudantes do ensino básico e secundário que, de forma muito simples, com recurso a ferramentas Lego, despertar-lhes o interesse para a engenharia. E era curioso que nós chegávamos lá e perguntávamos a 40 estudantes, perguntávamos quem é que daqui quer ser engenheiro. E apareciam lá 2 ou 3 mãos tímidas ali pelo meio. Depois de fazerem a experiência connosco, já apareciam muitas mais, e nós estamos agora a trabalhar no Engenharia em Mim 2.0, que vai ainda mais ser uma alavanca deste despertar das vocações pela engenharia, mas vamos querer fazê-la continuada ao longo do tempo, e que a Ordem quase possa acompanhar aqueles estudantes que querem efetivamente seguir engenharia e ter essa responsabilidade. Depois também trabalhamos muito as instituições de ensino superior. O principal stakeholder das instituições de ensino superior são os estudantes. E o principal stakeholder da Ordem são os membros, e temos aqui uma ligação para trabalhar. E a A400 foi também uma das empresas que nos apoiou e que vamos lançar agora a segunda edição dos prémios de mestrado. E porquê é que nós só lançamos prémios de mestrado? Porque com Bolonha nós tivemos a formação de engenharia segmentada, em licenciatura 3 anos mais mestrado 2. A visão da Ordem é que nós só conseguimos ter um engenheiro na plenitude das suas competências com 5 anos de formação, e a Ordem quis trazer as empresas, em conjunto com o próprio orçamento da Ordem, e premiarmos os melhores estudantes de mestrado em engenharia. Quase como um sinal que estamos a dar ao mercado de ensino, que nós queremos que os nossos estudantes terminem o mestrado e que sejam engenheiros de plenas competências e que estejam todos nivelados por cima. Isto são pequenas ações que não são mais do que sinais que a Ordem está a contribuir para dar, e temos procurado fazê-lo com as empresas líderes do setor, com as instituições de ensino, e depois lançamos aquilo que eu acho que é uma marca que foi do nosso anterior mandato e que será uma marca para a engenharia, que é o Pacto para a Qualidade e Valorização do Trabalho. Porque a Ordem é feita de engenheiros, as empresas são feitas de engenheiros, e este trabalho de qualificação e de valorização, que é muito mais do que salários. E nós, antes de lançarmos o pacto, fizemos uma grande auscultação aos membros sobre a qualidade do trabalho, e fomos todos surpreendidos que a remuneração só vinha em terceiro fator de decisão quando estavam a escolher um trabalho. O primeiro era o desafio profissional, e aí é que nós temos um grande percurso a fazer, e quando falava já há bocado que temos muitos colegas que estão a trabalhar lá fora, porque o estrangeiro também lhes deu desafios profissionais muito maiores do que aquilo que o nosso país tem para dar. Em segundo ponto, vinha o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, e só em terceiro lugar é que vinham as condições de remuneração. E foi isso que nós quisemos trabalhar com as empresas que subscreveram o pacto, e que vamos agora continuar a trabalhar, mas sobretudo no acompanhamento dos membros. Queremos que eles se qualifiquem muito mais, e quando falamos de qualificação vamos levar indiretamente à valorização, que é aquilo que as empresas têm ou que têm de criar condições para lhe pagar. E o problema não é das empresas não terem capacidade para pagar mais. O problema é do setor, que não percebe o valor dos engenheiros, de ter boa engenharia, de ter capacidade de execução e de ter técnicos bem qualificados. Porque se perceberem as vantagens de ter bons técnicos, vão perceber que fica barato pagar mais caro. Sim, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas entendes que é um problema do setor, ou é um problema de como o setor é visto pela sociedade? Eu entendo que a sociedade olha para nós de uma forma... Nós olhamos para o nosso setor, nós falamos do nosso setor porque é aquele que conhecemos mais.
Se estivesse aqui uma empresa de psicologia aqui sentado o Presidente da Ordem dos Psicólogos da Região Norte, muito provavelmente diria o mesmo da psicologia, da economia, de outras áreas de conhecimento. Acho que é um problema de país. É um problema de país. É um problema de país. E agora nós vemos, ainda na semana passada, assim, um relatório da União Europeia que diz que Portugal é o país em que há mais dificuldade de comprar casas, em que a taxa de esforço dos portugueses é mais elevada. Claro. A taxa de esforço tem duas variáveis. A primeira é o preço das casas e a segunda é o rendimento. E se não conseguirmos agir nas duas, nunca vamos conseguir reduzir a taxa de esforço. Sim, entendo que os impostos são tremendos em Portugal e isso é um bloqueio ao desenvolvimento do país e a falta de produtividade das empresas também inibe de alguma forma as pessoas terem melhor qualidade de vida. É tremendo. Mas o papel que a Ordem dos Engenheiros está a ter na região norte é inspiradora e está a trazer alguns resultados práticos. Na prática já se começam a notar algumas diferenças em relação a outras zonas do país. Portanto, é realmente um exemplo inspirador. Parabéns, Bento, pela tua determinação. E uma lufada de ar fresco na Ordem dos Engenheiros, que geralmente pagávamos as cotas tipo lá o Clube da Terra, mas hoje sentimos que é muito mais já do que não isso. É o Clube da sentimos Terra. muito mais do que isso. Já é o Clube da Região. Como é que a liderança pode inspirar equipas num ambiente cada vez mais tecnológico e exigente? Fazendo um paralelismo da liderança para as redes sociais, eu acho que hoje um líder é um influencer da sua organização e para o exterior da sua organização. Aquele perfil do líder impositivo, do líder que punha a equipa a trabalhar e que não acompanhava, já é um perfil de líder que está completamente ultrapassado e que condenará as organizações que ainda estão nesse modelo seguramente ao insucesso. Acho que o perfil de liderança hoje, sobretudo numa empresa de engenharia, é que o líder tem de ser um facilitador e um influencer. A equipa tem de olhar para ele como um exemplo do que quer ser em termos aspiracionais e no futuro. E nós engenheiros costumamos fazer isso muito, muito bem, de sabermos que temos de entregar. Sim. E hoje liderança pelo exemplo, liderar pelo exemplo e criarmos condições para aqueles que são liderados por nós, que têm condições de ser melhores líderes do que nós e de entregar melhor resultado. Nós, engenheiros, pegamos numa base, transformámo-la e melhorámo-la. E é isso que nós temos de fazer com as nossas equipas e nos meios onde nos envolvemos. Pegar nessa base, saber liderar, saber influenciar e, sobretudo, saber deixar as pessoas crescerem. Tentar. Errar faz parte do processo e nós cá em Portugal temos pouca tolerância ao erro, mas nós sabemos que nos nossos processos nós erramos. Mas temos sempre uma aprendizagem com o erro e sempre que erramos nunca podemos deixar a aprendizagem para fora. E, sobretudo, deixar essa aprendizagem do erro para quem é liderado por nós e por quem está também envolvido, perceber onde é que esteve o erro e o que é que se pode fazer de maneira diferente. O líder tem um papel importante que é desmistificar também o problema do erro, que muitas vezes é grave, mas nós como líderes temos que desmistificar um pouco, não nos responsabilizar, mas aproveitar essa oportunidade para no dia seguinte fazer melhor. São coisas diferentes, o responsabilizar e o deixar e o aprender. É isso. Isso acho que é muito importante nós passarmos às pessoas que são... A responsabilidade vai estar sempre lá e as consequências. Claro. Agora temos de encontrar soluções. Fala-se muito em diversidade. Como é que tu entendes que essa diversidade pode fortalecer e estimular a inovação no setor? Nós hoje vemos cada vez mais a engenharia e a construção a não ser um exercício profissional de silos, como era há uns tempos atrás. Tínhamos a arquitetura, tínhamos a engenharia civil, tínhamos as várias especialidades de engenharia civil, a hidráulica, a mecânica e todas as outras. Hoje o processo é cada vez mais colaborativo e abençoada a transição digital que nos permitiu e que nos permite estarmos todos a trabalhar ao mesmo tempo, na mesma base, onde essa diversidade e essa capacidade de trabalho colaborativo vão ser fatores críticos de sucesso das organizações. Eu há bocado falava na velocidade que ia ser o driver de sucesso e a diversidade e o trabalho colaborativo são consequências disso. Nós conseguimos entregar com muito mais rapidez. E sobretudo porque é que temos de entregar com mais rapidez e onde o trabalho colaborativo e a diversidade são pontos fundamentais. É que é a forma de atenuarmos o erro e de sermos capazes de estar todos a trabalhar ao mesmo tempo. Não estamos a fazer quase uma corrida de estafetas antes de chegar à meta, mas podemos estar todos a juntar esforços e somar. Muito bem. Como equilibrar a experiência das gerações mais séniores com a energia e as ideias das novas gerações? Eu acho que essa que é a melhor oportunidade que uma organização pode ter. Conseguir ter o conhecimento do passado, o conhecimento técnico, conhecimento de processo, conhecimentos de projetos e depois ter uma equipa fresca e jovem para conseguir criar desafios.
criar desafios, mas nós temos que treinar as nossas equipas para uma coisa. E a engenharia às vezes não o faz bem porque somos discretos na ação. Nós temos de ser ambiciosos. E a ambição tem de nos levar a querer liderar os processos, não só aqueles em que estamos envolvidos, mas aqueles com que nos relacionamos e onde nós podemos influenciar. E eu acho que aí é que nós temos de pôr as equipas mais jovens a dizer tem de ter ambição e tem de ter capacidade de liderança. Um dos valores do A400 é a ousadia. E é um bocadinho para tracionar esse potencial que muitas vezes protege audazes, não é? É isso. A ousadia é determinante para nós podermos olhar para a frente de uma forma mais interessante. Qual é o impacto da digitalização na gestão de equipas e na cultura das empresas de engenharia? Eu não te sei dizer qual é que é o impacto, mas sei-te dizer que aquelas que não colocarem isso no seu ADN vão ter muitas dificuldades em vencer os próximos tempos. Nós temos muito medo da inteligência artificial, por exemplo, ou da entrada da digitalização. Quando olhamos para o setor da construção, só falamos de BIM. Não, a digitalização na construção é muito mais do que aquilo que se pode esperar. Nós temos agora um conjunto de ferramentas que é fundamental e que, sobretudo, nos vai permitir focar, enquanto engenheiros, a trabalharmos só naquilo que gostamos, que é criar valor, que é fazer. E deixarmos as tarefas mais rotineiras, mais básicas, de recolha de elementos, de verificação, de detectar erros para ferramentas digitais que o possam fazer, se calhar com uma visão muito mais crítica do que é o olho humano. E que as organizações se permitam focar naquilo que deve ser o ponto fundamental do engenheiro. Transformar, criar e fixar valor. Certo. A valorização profissional dos nossos engenheiros é fundamental para que as gerações com mais idade consigam acompanhar esse ritmo e esse crescimento. Qual é a tua partilha, a tua experiência e as iniciativas que a Ordem tem feito para que isto aconteça? Nesta polarização que estás a insistir, nós temos de olhar que tivemos aqui um meio entre os dois níveis, a elevada expertise e a baixa expertise, em que não se formaram engenheiros, pelo menos nas áreas mais tradicionais. O que faz com que o equilíbrio destas duas faixas das equipas seja mais difícil. Nós temos insistido muito na formação profissional, daí que é uma marca também da Região Norte, que temos um sistema de formação que no ano passado terminou com cerca de 5.000 formandos e 120 ações de formação a baixo custo, muitas delas nestas matérias que são fundamentais para essa transformação e para fazermos com que os engenheiros que tenham algumas lacunas nessas áreas de conhecimento, a sustentabilidade, a transição digital, ferramentas de liderança, de soft skills, que sejam muito mais reais e muito mais práticas e que os permitam pôr ao nível dessas competências eventualmente dos profissionais mais jovens, permitindo um bom balanceamento e um bom equilíbrio de competências. Já que, sobretudo, essa geração com mais expertise tem uma grande responsabilidade. Nós sabemos que temos uma geração de engenheiros de elevada qualidade que se formou, que se está a formar e que está a entrar agora no mercado de trabalho, que é deixá-los crescer e crescê-los com rapidez e, sobretudo, deixar que eles se mantenham e permitir que eles se mantenham no nosso país. Hoje é possível fazer boa engenharia a partir daqui para qualquer parte do mundo. Podes partilhar um exemplo concreto de liderança e cultura colaborativa que tem gerado resultados positivos? Eu acho que a partilha de conhecimento... O A400 não vale, outro. A400 não vale. Do A400 terias muito mais habilitado a fazê-lo do que eu. Eu daria o exemplo das formações da Porto Business School, onde nós temos escolhido temas que são fundamentais, em que temos como móvel transformar a vida de quem frequenta as nossas ações de formação e onde nós queremos muito incentivar a abertura de conhecimento e uma abertura de conhecimento que não seja só pelos docentes, mas seja também pelos alunos que participam e que fazem acrescentar valor aos próprios programas de formação. Uma liderança participada, partilhada, é sempre muito mais frutífera do que uma que se isola e que se fecha e que não partilha o conhecimento. Muito obrigado pela partilha, pela inspiração. Tenho aqui uma lembrança para ti. Tens uma lembrança para mim? Isso, não estava no hoje recebeu um novo elemento, um novo meio de marketing e de merchandising da Ordem dos Engenheiros, que são umas pulseiras. Eu escolhi para ti uma a dizer que é a engenharia que me faz crescer. Muito obrigado, vou pôr sim senhora. Grande novidade, muito bem.
Também tens de outras cores, possivelmente. Tens de Não, ser tenho tudo inclusivo. azul. Olha, a minha é a engenharia que me faz inovar. Muito obrigado. E a tua foi para crescer. Muito obrigado. Estou a precisar. Muito obrigado. Ficou claro que o futuro do setor será construído não só com a tecnologia, mas com pessoas. Como liderar e unir equipas profissionais dispostos a aprender e colaborar. A engenharia, no fundo, é feita de pessoas que acreditam em construir algo melhor. Este foi o A400 Insights. Muito obrigado. Sigam o A400 no podcast e nas redes sociais.